E aí pessoal, hoje mais uma aula aqui com o professor Thiago. Hoje nós vamos trabalhar sobre polígonos regulares. Então, espera a vinhetinha tocar e já te aguardo aqui, meu amigão. Valeu! Estamos de volta. Pessoal, antes da gente entrar no conceito de polígonos regulares, nós temos que trabalhar algumas ferramentas que compõem os polígonos, ok? Então vamos dar início aqui. Primeiro, trabalhando com uma linha poligonal. O que vem a ser uma linha poligonal? Uma linha poligonal é vários segmentos de retas consecutivos, ok? Compartilhando sempre o mesmo vértice de partida e de chegada. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos usar meu próprio dedo aqui, ó. Imagina que aqui nós temos um segmento de reta, certo? A partir do momento que esse segmento de reta aqui acaba, já vem outro aqui, ó. E coincide os vértices, tranquilo? Se a gente fazer a união de vários segmentos de retas, nós teremos então uma linha poligonal, beleza? Uma sucessão de segmentos de reta consecutivos, tranquilo? Essa aqui é a definição de uma linha poligonal. Aí nós temos aqui, ó, as várias classificações de uma linha poligonal. Pode ser aberta simples, aberta não simples, uma linha poligonal fechada simples e uma linha poligonal fechada não simples. E é o que nós vamos definir aqui agora com exemplos, beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma linha poligonal aberta simples. Por que ela é uma linha poligonal aberta? Porque as suas extremidades não coincidem, beleza? Então ela está aberta. E por que é simples? Porque não tem um ponto de intersecção entre essa linha, tranquilo? Diferente dessa aqui, ó. Ela é aberta porque as extremidades não coincidem, porém ela não é simples, porque tem um ponto aqui, ó, de intersecção entre essa linha, tranquilo? Então aqui nós temos uma linha poligonal aberta e simples, e aqui nós temos uma linha poligonal aberta e não simples. Prosseguindo, nós temos aqui, ó, uma linha poligonal fechada e simples. Por que ela é fechada? Porque a sua extremidade, elas se encontram, tranquilo? Então aqui, ó, percebe que está fechada. E por que é simples? Porque não tem um ponto de intersecção, beleza? Aqui nós temos uma linha poligonal fechada, não simples. Ela é fechada porque as suas extremidades, elas coincidem, ou seja, elas se encontram. E aqui a gente tem um ponto de intersecção entre essa linha, beleza? Então essas são as definições. Linha poligonal aberta simples, linha poligonal aberta não simples, linha poligonal fechada e simples. Temos também linha poligonal fechada e não simples, beleza, gente? Com definição bem tranquila, né? Seguindo aqui o jogo. Então, o que vem a ser... O que vem a ser um polígono? Um polígono é uma linha fechada. Então, toda linha fechada ela é chamada de polígono. Aí tem várias definições. Por exemplo, tem um polígono simples, que é uma linha fechada, porém não vai ter pontos de encontro, não vai ter aquelas intersecções entre a linha. Tem também o polígono complexo, que vai ser uma linha poligonal fechada, certo? E essa linha poligonal fechada vai ter pontos de encontro. Um exemplo bem clássico aqui de um polígono complexo. Aqui, ó, esse aqui seria um polígono complexo, ou não simples, certo? E aqui nós temos um polígono simples. Certinho? Porque aqui não tem um ponto de encontro, tranquilo? Ó. Ponto de cruzamento, aliás, aqui tem um ponto de cruzamento, ó, um ponto de intersecção. Certinho? Então esse aqui seria um polígono simples e esse aqui seria um polígono não simples ou polígono complexo. Tem essas nomenclaturas aí, ok? Beleza. Agora a diferença entre polígono e região poligonal. Nós temos aqui esse exemplo aqui em branco. Esse aqui, pessoal, é o polígono, certo? Seria simplesmente o contorno da figura, entre aspas, para ficar bem entendido para vocês. É somente a linha que faz o contorno, certo? E a região poligonal é tudo isso que está inserido aqui dentro. Então, nesse exemplo aqui já fica um pouquinho mais fácil de vocês identificar. O que está de vermelho é a região poligonal, certo? E o que está de branco aqui, ó, que é o contorno, é o polígono. Beleza? Então tem diferença de polígono e região poligonal. Embora muitos professores, até mesmo muitos livros, costumam usar esse conceito de maneira generalizada. Fala que região poligonal é polígono e fala que polígono é região poligonal, tá? É bem comum isso acontecer. Embora, se isso acontecer, não vai te confundir em nada, tranquilo? É só uma definiçãozinha a mais que agrega conhecimento para vocês.
mas não é nada que vai confundir, beleza? Vamos seguir no jogo aqui, ó. Um exemplo melhor para vocês entenderem. Quem não gosta de uma bela pizza, né? Eu dessa pizza aqui, eu só tiraria o pimentão. Não sou muito fã de pimentão, não, pra falar a verdade, tá? Então vamos lá, ó. A borda da pizza seria o nosso polígono, certo? E o recheio, ó, tudo que tá aqui no meio, azeitona, tal, palmito, é região poligonal, tranquilo? Então, um exemplo bem prático, um exemplo assim, clássico, para vocês entenderem a diferença de polígono e região poligonal, beleza? Polígono seria a borda da pizza e a região poligonal, tudo isso que está inserido aqui dentro, que está delimitado pela borda da pizza. Que exemplo delicioso, né? Isso é louco. E agora, o que é um polígono regular? Um polígono regular ele possui os lados e os ângulos iguais, beleza? Um exemplo clássico de um polígono regular é o nosso quadrado, beleza? Aqui, ó, o quadrado ele possui todos os lados iguais e todos os seus ângulos internos também são iguais. Quando isso acontece, nós falamos que ele é o quê? Ele é equilátero e equiângulo. Equilátero, lados iguais, equiângulo, ângulos iguais. Então tá aqui o exemplo clássico de um polígono regular. Possui todos os lados e todos os ângulos iguais, beleza? Então nós temos polígono e temos também o polígono regular, tranquilo? Diferença, o polígono regular possui os lados e os ângulos iguais. Já um polígono qualquer não tem a obrigatoriedade de possuir lados e ângulos iguais, beleza? Não se confundam. Elementos de um polígono, nós temos aí, ó, os mais comuns é o lado, vértice, ângulos internos, tá? A gente vai trabalhar também um pouquinho aqui a definição de ângulos externos e as diagonais, beleza? Mas isso é bem tranquilo, você já tem um pouquinho dessa noção lá da geometria plana euclidiana, certo? Então vamos lá, o que são os lados? Segmento de reta que delimita o polígono, belezinha? Aquilo que a gente acabou de falar, o exemplo lá da pizza, a borda e tal. Nós temos também os vértices, o vértice é o ponto de encontro entre duas semirretas consecutivas, beleza? As famosas quininhas. Nós temos ali também os ângulos internos, que eu chamei de alfa, beta, teta e gama. São os ângulos internos do polígono, esses são os elementos. Tomar uma aguinha aqui, né? Hidratar é importante. Outros elementos também. Diagonais. As diagonais são segmentos de retas que unem dois vértices não consecutivos. Essas são nossas diagonais. E por fim nós temos aqui nossos ângulos externos. Beleza? O que são os ângulos externos, gente? Os ângulos externos, primeiro, para você conseguir visualizá-los, a gente tem que fazer o quê? O prolongamento das nossas retas, beleza? Vou voltar aqui para vocês entenderem um pouquinho, ó. Esse aqui é o exemplo que eu dei anteriormente, beleza? Se eu pegar esse segmento de reta aqui e prolongar aqui também, vou prolongar aqui também, vou prolongar aqui também. Aí vira aqui, ó, esse segmento de reta prolongada, certo? Perceba que esses ângulos externos, eles são ângulos suplementares, beleza? Dos ângulos internos. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares, imagina que você tem o ângulo X e o ângulo Y. Quando você soma esses dois ângulos, tem que dar 180. Então, ângulos suplementares são ângulos cuja sua soma é igual a 180. Observa aqui, por exemplo, ó, se eu pegar todo esse ângulo aqui, ele vai formar o quê? Um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta é o ângulo de 180. Tranquilo? Então, se eu somo um ângulo interno com um ângulo externo, tem que dar 180, beleza? Esses são nossos ângulos externos. O que é um polígono convexo? O polígono convexo vai possuir todos os seus ângulos internos menores do que 180, beleza? Não esqueça essa definição. Polígonos não convexos ou polígonos côncavos, ele vai ter pelo menos um ângulo interno que é maior do que 180. Tá aqui, ó, parece o Pac-Man, parece aquele skin da feira que você compra lá de sábado, R$2 o litro, né? Olha, esse ângulo interno aqui ele é maior do que 180, então ele é um polígono não convexo ou é um polígono côncavo, tá? Pode acontecer de aparecer essas duas nomenclaturas aí quando você estiver estudando, tá? Embora queira dizer a mesma coisa. Seguindo aqui, vamos relembrar duas fórmulas importantes que a gente tem que trabalhar. A fórmula da soma dos ângulos internos, tá? S é igual a 180, que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados. Aqui, ó, número de diagonais. O número de diagonais é
n que multiplica n menos 3 dividido por 2, onde n também é o número de lados, beleza? E uma fórmulazinha muito importante aqui, ó, às vezes ela pode ser necessária. Essa fórmula aqui é para a gente calcular o valor de apenas um ângulo, tá? Um ângulozinho só. Então, ângulo interno é igual a 180, que multiplica n menos 2 dividido por n. Não se confunda, tem a forma da soma dos ângulos internos, tá? Você vai somar todos os ângulos. E tem essa forma aqui para você descobrir simplesmente o valor de um ângulo só, beleza? Elementos de um polígono regular. Vamos lá, o que a gente tem aqui, pessoal? Todo polígono regular ele pode ser inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Já vou explicar melhorzinho para vocês no próximo slide, tá? Perceba aqui que a gente tem o quê? É um pentágono, certo? Esse pentágono tem uma circunferência que está dentro do pentágono e uma circunferência por fora. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pentágono está dentro de uma circunferência e dentro do pentágono tem uma circunferência, certo? Concorda que toda circunferência tem um centro? Óbvio, né? Então, pessoal, a gente vai ter o centro do polígono exatamente no centro da circunferência circunscrita, juntamente com o centro da circunferência inscrita. Então, o centro dessas três figuras são o mesmo, tá? Então, a gente chama aí do centro do nosso polígono regular. E nós temos o apótema. O que é apótema? Esse apótema, ele vai unir o centro da nossa figura até um dos lados do nosso polígono. Beleza? E isso vai fazer com que ele divida o valor do lado aqui, ó, em duas partes. Então o apótema, na verdade, também ele é uma mediana do lado, beleza? Aqui o apótema é esse azinho aqui. Então ele sai do centro e vai até um dos lados do polígono, dividindo aqui o lado do polígono em duas partes iguais, perdão. Então nós temos aqui, ó, a nossa mediana, beleza? Dividir o lado em dois lados iguais. Então esse pedacinho aqui é o que? L dividido por 2. Perceba que aqui nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Então a gente pode associar o valor do raio com o lado do apótema, com o valor do apótema, através do teorema de Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Observe que o raio é a hipotenusa, o apótema é um dos catetos e L sobre 2 é o outro cateto. Então a gente pode relacionar o valor do apótema com o raio através do teorema de Pitágoras, beleza? Agora nós vamos fazer aqui, ó, um exemplo para vocês saberem diferenciar. Circunferência circunscrita quer dizer que nosso polígono está escrito dentro da circunferência, ok? E a circunferência inscrita, o que isso quer dizer? Quer dizer que a circunferência está escrita dentro do nosso polígono, beleza? Então, de novo. Circunferência circunscrita, o polígono está dentro da circunferência. E a circunferência inscrita, quer dizer o quê? Que a circunferência está dentro do polígono. No caso, o polígono aqui, ó, é um triângulo equilátero, beleza? Possui todos os lados iguais e ele também é equiângulo, porque possui todos os ângulos internos iguais. Muito bem, agora vamos partir aqui para uma situação problema, bacana? Marcelo deseja revestir sua cozinha com apenas um tipo de azulejo. A loja oferece 4 tipos, todos em forma de polígonos regulares: quadrado, pentágono, hexágono e octógono. Após pensar um pouco, ele percebe que algumas dessas formas não permitirão um encaixe perfeito, ou seja, deixarão muitos espaços vazios entre os azulejos. Analisando cada tipo de azulejo separadamente, quais são as formas de azulejo mais indicadas para Paulo? Como eu disse, todo polígono regular ele é inscrito e circunscrito dentro de uma circunferência. Então, desses polígonos regulares aqui, ó, o que mais vai servir para a gente é aquele que possui o ângulo interno divisível por 360. Por que divisível por 360? Já que o nosso polígono regular ele é inscrito e circunscrito a uma circunferência e a soma dos ângulos de uma circunferência é igual a 360, então conclui que se o ângulo de um polígono ele é divisível por 360, ele vai promover um encaixe perfeito, beleza? Ou ele vai ter que ser cortado em uma quantidade menor para fazer um encaixe, beleza? Então o que a gente tem que fazer? Analisar aqui o valor do ângulo do quadrado, pentágono, hexágono e octógono. Como que a gente vai fazer isso? Lembra daquela formulazinha que eu passei? Aquela forma que a gente trabalha o valor de um ângulo só? Vamos voltar lá? Essa formulazinha aqui a gente vai utilizar ela. Embora não seja nem necessário, né? Em alguns casos aqui, por exemplo, o quadrado, a gente sabe qual que é o valor do ângulo do quadrado. O quadrado ele possui que? Ângulos retângulos, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus.
Mas se você não lembrasse disso, a gente ia calcular através da fórmula. Então nós vamos encontrar aqui o valor do ângulo do quadrado, pentágono, hexágono e octógono. Beleza? Aquele que for divisível por 360, nós vamos aceitar como resposta da nossa situação problema. Então vamos lá, o quadrado. O ângulo interno vai ser 180, que multiplica 4 menos 2, dividido por 4. Lembrando que esse 4 aqui é o número do lado, beleza? Então a gente tem 180, que multiplica 2, dividido por 4, ângulo interno é igual a 90. Então quer dizer que o ângulo interno do quadrado é igual a 90. Um ângulo só, tá? Um ângulozinho só, não confunda não. Pentágono, 180 que multiplica 5 menos 2 dividido para 5. 180 vezes 3 dividido por 5 é igual a 108. Então, um ângulozinho só do pentágono é 108, tá? Não é a soma, é o valor de um ângulo só. Hexágono, nós temos 180 que multiplica 6 menos 2 dividido por 6. Isso aqui vai dar 120, beleza? Então, um ângulo do hexágono mede 120. E por fim, o octógono. 180 que multiplica 8 menos 2 dividido para 8. Isso é 180 que multiplica 6 dividido por 8. Vai dar 135. Então a gente descobriu o valor de um ângulo só desses 4 polígonos regulares aqui. Agora a gente só precisa observar quais desses valores aqui são divisíveis por 360. Beleza? Perdão, são múltiplos de 360. Então nós vamos fazer o que ali? Ó? Analisar aqui é o 90 e o 120. Beleza? Porque eles são divisores múltiplos do 360. Então nós temos que a resposta para esse problema, ó, o que ele pergunta? Quais são as formas de azulejo mais indicadas para Paulo? As formas de azulejos mais indicadas para Paulo são os azulejos quadrado e azulejos em forma de hexágono. E aqui termina nossa aula, uma aula mais introdutória, envolveu pouco cálculo, mais definição, mais desenvolvimento de ferramentas e análise dos elementos de um polígono, beleza? Espero vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais.